É um prazer para mim dar início a uma nova série de mensagens, agora no livro ou na epístola de 1 João. Creio que seremos tremendamente abençoados ao observar justamente essa carta. Carta essa que John Wesley chamou de porção mais profunda das Escrituras. John MacArthur diz que para um novo convertido ou para aquele que quer começar a mergulhar nas Escrituras, a conhecê-la, a dominar a palavra de Deus, começar por 1 João é sempre um bom caminho. Começar por 1 João é sempre um bom caminho, pois é uma carta didática, mas carregada de conhecimento prático, fácil de ser aplicado em nossas vidas. Então é uma carta onde você pode absorver preciosidade da vida cristã e já colocar em prática. Então, para o novo convertido, ou para aquele que almeja dominar as Escrituras, é uma excelente carta de início. Abra comigo então, por gentileza, em 1 João. Hoje faremos a leitura e exposição do verso 1 a 4 somente, pois estaremos falando um pouco sobre a introdução a essa carta. Primeira João, capítulo 1, do verso 1 a 4. Vamos nos colocar de pé para a gente ler a palavra do nosso Senhor? Diz assim então, a palavra do Deus Todo-Poderoso: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos ao Pai em oração? Senhor Deus, Pai amado, precioso Deus, louvado seja o teu santo nome por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos, pelas misericórdias concedidas, Senhor, em teu Filho Jesus e através do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque embora muito afligidos, nós não estamos derrotados, pois o Senhor nos sustenta. Sabemos, Senhor, que toda a batalha já está vencida pelo nome de Jesus Cristo. Nós, cristãos, nos mantemos de pé na força do Rei, aquele que venceu, Senhor, a morte e todo e qualquer desafio com o poder de sua palavra. Cordeiro que foi morto, Senhor, sem nenhum pecado, para promover salvação e redenção para pecadores. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus, imploramos que o Senhor prepare os nossos corações, abra nossas mentes, torna, Senhor, os nossos ouvidos aguçados, para que possamos compreender a Tua palavra, que o inimigo seja repreendido e derrotado em nome de Jesus, e que ele não possa, Senhor, roubar aquilo que será transmitido hoje, que vem da parte de Deus. Fala aos nossos corações e tem misericórdia de todos nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Podemos tomar assento. Bom, vou dividir com os irmãos uma pergunta que tem estado em minha mente já tem alguns meses, e essa pergunta, ela tem tomado boa parte do meu tempo, tenho que confessar para vocês, irmãos. E a pergunta é essa: é menino ou é menina? Essa pergunta, ela tem tomado bastante do meu tempo, meus irmãos, porque com a Bruna grávida, eu fico pensando, Senhor, é menino ou é menina? Eu costumo dizer que eu não tenho preferências,
mas enxergo praticidade. Eu acho que um menino seria prático, não melhor, de maneira nenhuma. Bom, entendo também que se for menina, eu preciso me preparar um pouco mais. Por quê? Porque já percebo em mim que tenho facilidade para ser um pouco mais severo com o menino. Tenho já uma percepção de dosar melhor um momento de conceder amor, um momento de exigir respeito. Entendo que um menino, ele é um soldado e ele deve, assim como a menina, viver para a glória de Deus. Mas ele tem algumas responsabilidades. A menina, meus irmãos, eu confesso que terei dificuldade para ser severo. E isso, Senhor Deus, tem que preparar meu coração. Ele precisa me ajudar com isso. Porque o mundo não é fácil para meninas, para mulheres. E eu preciso prepará-la, se este for o caso. Bom, é claro que existem diferenças naturais entre um menino e uma menina. E, naturalmente, um pai ele deve cuidar disso, aplicar essas questões. O menino ele precisa aprender desde cedo que uma moça não é um objeto. O menino precisa aprender desde cedo que ele deve respeitar uma moça. Ele precisa compreender que ele só pode se envolver em um relacionamento com uma mulher se ele tem capacidade para sustentá-la financeiramente e espiritualmente. Esse é o papel do rapaz. Então, eu como homem preciso ensinar ao meu filho esse tipo de questão. A menina naturalmente também tem as suas obrigações, algumas questões que eu, enquanto pai, preciso estar mais atento. Todavia, o que não muda entre eles é o que eu entendo como fundamento, que é, eles precisam amar, eles precisam respeitar e eles precisam dominar as Escrituras. Seja menino ou seja menina, eles precisam dominar as Escrituras. Afinal de contas, compreendo que não há herança maior que eu possa dar para os meus filhos do que apresentá-los ao Senhor Jesus, aquele que promove salvação. Porque vida, o Senhor garantiu que eles tivessem, graças a Deus Ele está garantindo. Todavia, é preciso cuidar da alma. E eu, apesar de poder apresentar o caminho, não tenho capacidade de converter o meu filho ou a minha filha. Só quem pode converter é o Espírito Santo. O meu papel, então, é apresentar o Evangelho. Para isso, eu espero que essa criança domine e ame as Escrituras. Que pai não deseja isso? Não é verdade? Que cristão não deseja isso para si? Dominar as Escrituras. Porque se não a dominamos, se não temos prazer nela, como podemos dizer que conhecemos a Deus? Porque entendemos que o Deus que se revela nas Escrituras. Mas se não lemos, não conhecemos. E como amar aquele que não conhecemos? Como obedecer aquilo que não conhecemos? Portanto, é crucial para todos nós cristãos dominar as Escrituras. Agora, então, eu entendo que ao contemplarmos a epístola de 1 João, nós teremos esse cuidado. Até porque João, ele já está numa certa idade. E aqui ele chama os seus destinatários de filhinhos. Ou seja, é um pai na fé, preocupado com os seus filhos espirituais. Então aqui nós observaremos aquilo que um apóstolo, alguém que andou com Cristo, tem para trazer para os seus filhos na fé, aquilo que ele julga importante para que esses filhos na fé se desenvolvam espiritualmente falando. Amém, meus irmãos? Algumas informações relevantes a respeito de 1 João, que fará com que nós aproveitemos mais da leitura. E isso eu espero que vocês tenham consigo durante toda a nossa série de mensagens. A primeira é a pessoa de João. Sabemos que ele é irmão de Tiago, e ambos ali foram nomeados pelo nosso Senhor Jesus Cristo como filhos do trovão.
Imagino que não deveria ser, porque eles eram gente muito tranquila. Em determinado momento em Lucas, depois do Senhor Jesus ter pregado em uma cidade não haver arrependimento, esses irmãos chegam para Cristo e dizem: Senhor, tu queres que oremos para que caia fogo do céu e consuma essa cidade inteira, já que não te ouviram? E Cristo diz: não é por aí que a banda toca, não é isso que eu quero agora. Em outro momento, eles permitem que sua mãe se aproxime de Cristo, quando Jesus já diz que está perto da sua crucificação, e eles permitem que sua mãe chegue presente a Cristo e diga: Senhor, permita que um filho fique do seu lado esquerdo e o outro filho fique do seu lado direito, e aquilo naturalmente gera um desentendimento entre os outros apóstolos, de maneira que o Senhor Jesus Cristo precisa intervir. Bom, esse mesmo homem que é chamado de filho do trovão, mais tarde é conhecido como apóstolo do amor. Interessante pensar sobre isso, como Deus trabalha nos corações. Fico feliz de saber que o Senhor não chama os preparados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Não é à toa que Cristo disse a Pedro: quando se converter, cuida dos teus irmãos. Ou seja, caminhava com Cristo, não havia se convertido. Entendemos então que o Senhor tem misericórdia do seu povo, e Ele exige, mas Ele concede também. Bom, outra informação interessante: João é o único a encostar a cabeça no peito de Jesus. E o que é importante nisso? João tinha tanto afeto por Jesus, que esse afeto é demonstrado num gesto, numa expressão corporal. Diante da pandemia, a gente está com saudade de dar um abraço em algumas pessoas, não é verdade? Naquele período, a cultura judaica era um pouco mais restrita. Então imagina como aquele homem pôde romper com até algum tipo de preconceito para se aproximar de Jesus e demonstrar tamanho afeto, amá-lo tanto ao ponto de abraçá-lo. Foi o único que fez isso. Ele acompanha a crucificação de Jesus, você percebe isso no evangelho homônimo, no evangelho de João. Ele garantiu a Pedro acesso justamente a casa do sumo sacerdote, se não me engano, para que ele pudesse contemplar o momento da crucificação. Ele é conhecido também como o discípulo a quem Jesus ama. No Calvário, quando Jesus é contemplado por sua mãe João, ele diz: eis aí, mulher, o teu filho, falando de si mesmo, e diz para João: eis aí a tua mãe. Como quem diz: cuida dela. Que preocupação na cruz, preocupado com os outros. Esse é o nosso Cristo. João também foi testemunha ocular da ressurreição. Ele não só viu milagres, mas ele viu a ressurreição, ele viu o Cristo ressurreto. E é o único apóstolo a não morrer por viés de martírio. 12 apóstolos, 11 foram martirizados. Tiago, seu irmão, foi o primeiro a ser martirizado. João foi o único que não foi martirizado. Parece que o caminho do Evangelho não é dos mais brandos, todavia, é aquele que garante exclusivamente salvação. Bom, a data dessa carta, ela é escrita ali por volta de 90 e 95, na cidade de Éfeso. Por que isso é interessante? Porque a cidade de Éfeso, ela está, também já falando sobre o local, ela era uma região de centro de intelectualidade na Ásia Menor. Ali havia bastante apreço pela intelectualidade, mas não a intelectualidade ou o conhecimento cristão, que entendemos como um conhecimento bom, mas era justamente um conhecimento mais amigado com filosofias gregas. Ou seja, o período que João escreve essa carta é um momento onde há um profundo crescimento de heresias dentro da igreja. Normalmente, a gente se preocupa com os ataques de fora, mas às vezes os ataques são internos. E aqui,
há um momento onde profundas heresias estão crescendo no meio do povo de Deus, de modo que alguns irmãos estão se tornando inquietos, porque já não sabem mais em que acreditar ou como exercer a sua fé. Tamanho é o crescimento de heresias dentro do povo de Deus. João escreve dentro desse cenário. Os destinatários dessa carta, como já dissemos, são aqueles que ele chama de filhinhos. Há autores, teólogos que dizem que esses filhinhos é um grupo seleto, há outros que dizem que é uma carta circular e, portanto, filhinhos é todo o povo nas igrejas na região da Ásia Menor, que é justamente onde João exercia sua influência. Então, quando ele escreve para cuidar destas pessoas, para que eles escutem aquilo que precisam com respeito às Escrituras. E o propósito da carta aqui a gente pode dizer que são dois. O primeiro é expor os erros doutrinários dos falsos mestres, ou seja, apontar aquilo que falam de errado. E o segundo, confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos, ou seja, não é somente ensinar o certo, é apontar o que é errado, para que não seja feito, para que não seja copiado, para que não seja reproduzido. Penso que esse é realmente o trabalho de um pai, de uma mãe. A gente diz o que é o certo e diz também o que é errado. Não faça, não siga. A gente explica também. Há efeitos para aquilo que você segue de mal e para aquilo que você segue de bom. E aqui João está tomando essas providências. Sobre justamente os propósitos da carta, há um comentário interessante no livro do Hernandes Dias Lopes, mas é uma citação do John Stott, justamente sobre a função do Evangelho e da carta de João. Perceba, João escreveu o Evangelho para incrédulos, a fim de despertar-lhes a fé. Já a epístola para crentes, a fim de aprofundar a certeza deles. O seu desejo, quanto aos leitores do Evangelho, era que pela fé recebessem vida. Para os leitores da epístola, que soubessem que já possuíam vida. Por conseguinte, o Evangelho de João contém sinais para evocar a fé. A epístola de João, provas para julgá-la. Ademais, no Evangelho, os inimigos da verdade são os judeus incrédulos, que duvidavam não da historicidade de Jesus, mas de que ele era o Cristo, Filho de Deus. Contudo, na epístola, os inimigos da verdade são cristãos professos. E o problema deles diz respeito à divindade de Cristo. Não à divindade de Cristo, mas à sua relação com Jesus histórico. O tema da epístola é: o Cristo é Jesus. O tema do Evangelho é: Jesus é o Cristo. Muito interessante isso. Ou seja, a prática do Evangelho é o primeiro contato. Você lê João para que as suas balizas morais ou sociais sejam derrubadas e que você aprenda realmente que há um Deus sobre todas as coisas, que Ele existe, Ele é justo, Ele é amor, Ele é zeloso e Ele morre por você. Na epístola, ele te ensina a praticar essas questões. Lhe ensina também que não deve haver mais receio. Porque quando a gente descobre que está perdido, nossa primeira reação é se desesperar. Não é verdade? Ao descobrir que fazemos algo errado, ou que pensamos algo errado, ou que estamos num lugar que não deveríamos, nós somos tomados por uma compreensão de erro. E a primeira ação é sentir desespero. O Evangelho de João é para trazer a carta de João é para trazer segurança. Se você tinha medo a respeito da sua salvação, você não precisa temer. Há quem diga que o Evangelho, que a carta de João, ela traz uma série de testes para você saber se você é cristão. Tem gente que gosta de fazer alguns testes na internet, né? Teste para saber se você fosse uma cor, quem você seria. Eu não entendo os propósitos, mas tem esses testes. Teste para saber qual personagem do filme tal você seria. Né? A carta de João, ela traz alguns testes para você saber se você é cristão. Se você está realmente no caminho, se a sua conduta realmente é adequada. Então você pode olhar para a carta e colocar em prática
questões. Bom, agora sim, vamos dar início à leitura da carta e meditar sobre ela. Como disse, faremos só do verso 1 ao verso 4. Começando pelo verso 1. João decide iniciar a sua carta de forma distinta. Ele não vai fazer, então, o que nós entendemos justamente que são os pré-requisitos de uma carta, que é apresentação, saudação. Ele não começa assim, como Paulo começa em todas as suas cartas. Ele já inicia o assunto, ele começa pelo que parece que é mais importante. Bom, veja comigo o verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E entendo com isso que o que João está fazendo é dar resposta à pergunta que todos nós já fizemos certa vez. O que é Deus? Ou quem é Deus? Eu não gosto de chamar de pastor, mas ele diz que ele é. Há um pastor batista, por apreço aos batistas, eu não vou dizer o nome dele, mas tem um videozinho dele no YouTube, onde ele responde um ator da moda, que pergunta para ele, quem é Deus? E você percebe na fala do ator que está carregado de ressentimento. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? A gente entende então que é aquela figura de barba que está lá em cima, alguém que está pronto para julgar, alguém que é injusto, alguém que não está vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Para que serve? Quem é Deus? E ao final da resposta desse homem que se diz pastor, ele também, é interessante que na própria apresentação dele ele diz, ele é pastor, ator, poeta e acho que vereador do PSOL. Ok. Não me apresentaria assim, mas ele decide se apresentar. Mas ao final do seu argumento, o ator ele está visivelmente emocionado e não consegue nem mais falar. O interessante desse cenário é que a retórica daquele homem, a oratória daquele homem é muito poderosa, é muito bonita, e ela acaba atraindo a pessoa. E ele tem uma retórica tão forte, ele domina tanto a arte do diálogo, que ele não fala nada, mas o ator sente que ouviu, que entendeu tudo. Ele não diz nada sobre quem Deus é. Ou melhor, ele diz muito sobre o que de fato Deus não é. Apenas para citar algumas coisas que ele diz, eu creio com raiva. Outra que ele diz, Deus é ele ou ela? Não sabemos. Deus Todo-Poderoso para mim não faz sentido. Essas são as respostas dele. E por que o ator ele fica tão comovido com a resposta dele? É porque diante da oratória, ele aproxima o seu ouvinte dele mesmo, da realidade, fazendo com que ele enfraqueça, não por ouvir coisas que de fato fizeram com que ele ponderasse, mas por se relacionar. Ele diz, olha, eu creio com raiva, quase não crendo eu creio em Deus, porque me pergunto, será que ele não é justo? Será que ele não enxerga as injustiças? Será que ele não vê que há alguém passando fome? Naturalmente, o ator ele percebe, ora, esse homem pensa o mesmo que eu, e já se sensibiliza com o diálogo, e ele diz, eu creio que Deus é a lágrima da criança que chora, Deus é o menino que morre, Deus é a mãe que tem fome, Deus, e ele vai trazendo um monte de abobrinha, mas que é bonito de ouvir, e sensibiliza o ouvinte, o ator ali. Bom, por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? É porque o relativismo cristão, existem muitas heresias em nosso meio, que são feitas para sensibilizar e emocionar, e nós não servimos a Cristo por sensibilizações.
Nós servimos a Cristo porque entendemos que Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Eu costumo dizer, se Deus não fizesse nada por nós agora, nós sabemos que Ele faz. Nós sabemos que Ele tem dado o alimento. Nós sabemos que Ele nos dá vitória em meio às lutas do dia a dia. Mas se ainda assim Ele não fizesse nada disso, Ele seria digno de ser louvado, porque na cruz Ele resolveu o maior dos problemas. De modo então que toda dor é temporária. De modo então que toda luta, ela tem prazo de validade. Então eu entendo que Deus não precisaria cuidar do meu dia a dia, porque o fim Ele já solucionou. Mas este Deus é tão cheio de amor, que Ele continua cuidando de mim. Ele nos dá o seu Espírito, para que caso comecemos a pender para um lado errado, o Espírito age em nossas vidas, nos trazendo de volta. Que Deus precioso, maravilhoso e cheio de amor é esse? Esse, de fato, é o nosso Deus. Existem muitas heresias que são ditas em nosso meio. Existem muitas práticas e artimanhas com o objetivo de nos sensibilizar, mas não de nos instruir. Bom, vou dar apenas um exemplo de uma ação que pode, de maneira tendenciosa, nos sensibilizar, nos levar a acreditar em alguma coisa. Quando alguém prega e coloca uma música de fundo, naturalmente, quem está ouvindo a pregação associa a música. Sem perceber, começa a cantarolar a música. Se a melodia estiver muito bonita, então você começa a se emocionar. De modo que agora a sua audição já está comprometida. Você vai ouvir parcialmente aquilo que está sendo dito, porque parte do que você escuta é a canção, e isso já te sensibilizou. Tem pessoas que fazem isso, mas não percebem que estão fazendo com esse propósito. Existem pastores, existem pregadores que são cristãos sinceros, que não percebem que a música já promoveu uma sensibilidade na pessoa. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que no momento da mensagem deve-se haver mensagem, nada somente. Precisamos estar atentos à palavra de Deus e nada mais. Mas existem outras artimanhas que são utilizadas de propósito. E esse homem, ele utiliza essa artimanha de propósito para sensibilizar o homem. Fiquei curioso, decidi ver que igreja era essa, como essa história começou, e aí percebo na fala dele que ele disse que precisou criar uma própria igreja, se desramificar ali da batista tradicional, porque, nas palavras dele, a experiência de fé dele e dos seus pares já não cabiam mais na instituição. O que você quer dizer com isso? Sua experiência de fé não cabe mais na instituição? Sim, nós entendemos que não havia preocupação com o pobre, não havia preocupação com a causa LGBT, não havia preocupação com as pautas feministas. Diante disso, compreendemos que era melhor se separar e apresentar e e um monte de ladainha sobre esse tipo de conduta. E, meus irmãos, o Evangelho, ele tem aplicações sociais, mas este não é a primeira causa. Esta não é a primeira instância. Cristo não veio ao mundo preocupado em primeiro lugar com os problemas sociais. O Altíssimo não estava na eternidade pensando, eu preciso me tornar carne, porque os pobres continuam pobres, eu preciso me tornar carne porque as moças não votam e os homens são maus com ela. Não, o Altíssimo, ele tornou-se carne porque ele entendeu, há um problema de pecado e a humanidade inteira está corrompida. Toda a humanidade precisa de salvação, porque o corpo vai perecer, mas a alma pode e será salva se eu agir. O Cristo encarnou-se para salvar a alma, para salvar-nos do maior problema do homem, que seria experimentar eternamente a condenação e a ira
de Deus. Tem gente que tem medo do inferno por causa do diabo. Não deveria. Quem tem medo do inferno deve temer a Deus Todo-Poderoso. Porque no inferno o diabo não manda em nada. Ele é mais um que sofrerá a ira de Deus. O problema do inferno é que ali se apresenta a ira de Deus. E eu não quero experimentá-la de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, João decide responder essa pergunta. Quem é Deus? Mas ele começa de uma maneira diferente do que esse tal homem que decidiu responder e sensibilizar o tal ator. Ele começa sem nenhum pingo de liberalismo teológico. Ele não está preocupado se vocês vão se enquadrar se o evangelho se enquadra a vocês, aos ouvintes. Ele quer saber se vocês se enquadrarão ao evangelho. Porque se a gente começa a decidir o que é evangelho, a gente começa a fragmentar e destruir a palavra de Deus. E é o evangelho que diz o que é evangelho, não nós. Então João começa de uma maneira extremamente interessante, porque ele diz o que era desde o princípio. Ele não disse quem era desde o princípio, ele disse o que era desde o princípio, justamente nos distanciando de compreender completamente aquilo. É natural, Deus é grande demais. Todavia, ele não só era desde o princípio, como ele é o princípio. E nossa tradução do português ficou difícil para os autores conseguir pegar a dimensão da palavra princípio. Então parece que diz o que era desde o princípio, mas a aplicação não é só essa. É o que era desde o princípio, o que é o princípio, aquele que estava fora de tempo, aquele também que está em primeiro lugar. Então ele começa por aquilo que é importante. Quem é Deus? Ele é importante. Comecemos assim. Quem é Deus? Ele está fora das nossas percepções e preocupações. Deus não está preocupado com o tempo. Ele está fora do tempo. O que ouvimos e o que vimos. Ou seja, ele começa dizendo o que era desde o princípio, nos dando a compreensão de que sua crença em Deus é de um Deus eterno, um Deus constante. Mas não só isso, ele diz o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam. Ou seja, ele também crê num Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí vem a pergunta, por que João decide falar dessa maneira? Porque quem fala por um propósito, a não ser que seja louco, que esteja falando à toa, mas quem fala tem um propósito em falar. E por que João fala dessa maneira? Por que ele diz o que era desde o princípio, o que nossas mãos apalparam, o que ele está querendo transmitir para o povo, enquanto ele diz dessa maneira? Bom, ora, João aqui está combatendo uma heresia específica, heresia chamada de gnosticismo. Nós vamos falar um pouco dessa heresia ao longo das mensagens, porque esse é o objetivo de João, rechaçar, combater e destruir essa heresia. E por que então João está tão preocupado com essa heresia? Por que ele quer destruí-la? Por que ele quer tirá-la do povo de Deus? Bom, para começar, essa doutrina ela promove confusão, ela destrói as balizas cristãs e ela joga o cristão dentro de um abismo de incertezas. E parece que tudo é santo e nada, de fato, é verdadeiramente santo. E o cristão já fica perdido e não sabe mais como se aproximar de Deus. Ora, Deus não é Deus de engano, ele se revelou, então precisamos compreendê-lo. O que o gnosticismo diz, meus irmãos? Bom, sabemos que essa é uma doutrina que se expande dentro da igreja e a sua máxima, justamente por ter sido influenciada pelo dualismo grego, por ter absorvido filosofias mundanas, ela então entende que a matéria ela é ruim, mas o espírito é bom. E a partir daí começam a nascer subprodutos desse entendimento
que acabam com o evangelho do Cordeiro. Uma dessas, eles negam a encarnação de Cristo, porque eles dizem, se a matéria é ruim e o Espírito é bom, Deus que é bom não poderia vir em carne. Então esse homem que caminhou entre vocês é um mentiroso. Olha o perigo. A nossa fé nos mantém justamente nas ações do Filho de Deus. Essa doutrina diz que Deus não poderia encarnar em algo cheio de pecado. Perigoso. Outro problema, ela cria aquilo que chamamos de docetismo. Ela diz que Jesus não tinha corpo físico. Ela tinha só, o corpo de Cristo era só aparentemente físico, mas era só espírito, era como um fantasma. E o que isso promove para nós? Jesus então não padeceu como nós. Jesus não sabe o que é sentir fome. Jesus não sabe o que é suor. Jesus não sabe o que é dor. Jesus não tem condição de se relacionar com a experiência humana. Olha o perigo dessa frase, desse comentário. Outro perigo que vem do gnosticismo é a heresia de Cerinto. Cerinto dá um passo além. E ele diz, não, tudo bem. Jesus existiu, ele veio em carne. Só que ele era um irmão como nós. Ele era uma pessoa natural, extremamente normal, só que no momento do batismo, quando entendemos que uma pomba desce, no batismo de Jesus, ali era o Espírito de Cristo. Ou seja, Jesus não era o Cristo, mas o Espírito de Cristo veio sobre Jesus. Porque aquilo que é mal, a carne, não pode conter aquilo que é bom. Então ele veio, temporariamente ele ficou sobre Cristo, mas na hora do Calvário, da crucificação, ele abandona Jesus. O Espírito de Cristo abandona Jesus na hora da crucificação. Porque aquilo que é mal, que é matéria, que é palpável, não pode julgar aquilo que é bom e justo. Então, de maneira nenhuma, o Espírito de Deus permitiria que homens o condenassem. Então, o que ele faz? Ele sai, o Espírito de Cristo sai de Jesus e Jesus é condenado. Meus irmãos, o efeito dessa crença é dizer que se Jesus, de fato, morreu e ele não era Cristo, estamos todos condenados. Não há esperança. O inferno é a nossa última casa. Se Jesus não era o Cristo e ele morreu sem ser o Cristo, não se engane, só tem um caminho, o inferno. Que doutrina maligna que estava sendo transmitida dentro das igrejas. Provocava discussão, provocava dissensão entre os irmãos e eles já não sabiam mais no que crer. Outra coisa que eles diziam é que, já que a matéria era ruim, havia um grupo que dizia, a matéria é muito ruim, então a gente não pode de maneira nenhuma dar vazão para ela. Então a gente não pode se relacionar fisicamente. Então nós todos precisamos ser celibatos, a gente não pode casar, a gente não pode ter relações com a pessoa amada, porque a gente não deve sentir prazer na carne. A gente não pode comer uma comida que nos sustente, que seja prazerosa ao nosso paladar, porque não é isso que Deus queria. A gente não pode fazer nada disso. Esse era uma porção, esse era um grupo. Outro grupo dizia que, já que a matéria é ruim, eu posso pecar à vontade. Porque ela não tem poder para destruir o espírito. Então eu posso mentir, eu posso pecar, principalmente pecado de cunho sexual eu posso cometer. Principalmente imoralidades sexuais eu posso cometer. Por quê? Porque a matéria é má, ela vai ficar aqui, mas o espírito sobe, então está tudo tranquilo. Que grupo maligno. Destruindo balizas morais que o próprio Deus apresenta no Gênesis. Ele cria carne, ele cria matéria, e Deus diz que era bom. Depois ele cria uma mulher para um homem. Todavia, essa heresia maldita tenta destruir o Evangelho. Não se engane, meus irmãos, há heresias ainda hoje em nosso meio. Alguns meses atrás, um outro homem disse que a Bíblia precisa ser revista, precisa ser atualizada. Heresias ainda há em nosso meio, ainda há. Precisamos aprender a distingui-las e combatê-las.
Porque talvez um dia esse homem possa estar influenciando as nossas crianças a abandonar a fé. Talvez não nos faça abandonar. Todos somos crentes maduros, todos dominamos a Bíblia, então esses homens não vão nos ferir. Mas pode ferir uma das nossas crianças. Pode ferir um dos nossos pequeninos. A gente precisa compreender e rechaçar esse tipo de coisa. Bom, a salvação é obtida pelo conhecimento e não por fé. Olha só que curioso que eles dizem. Você não precisa de fé para ser salvo, você precisa de conhecimento. E se você conhece de fato, se você domina a instrução, você não precisa da fé em Jesus Cristo. Jesus agora não é mais o único caminho, a verdade e a vida. E o conhecimento é que tem capacidade para salvar. Ou seja, um analfabeto não pode ser salvo. Ou seja, alguém que não domina a arte da oratória não pode ser salvo. Alguém que não pôde obter conhecimento não pode ser salvo. Que perigo que esses homens estão professando no meio do povo de Deus. E é claro que somente alguns recebiam esse conhecimento. Haviam aqueles que eles chamavam de iniciados no conhecimento que salva. Só alguns do meio do povo. Criando o quê? Uma facção dentro do povo de Deus. Um super crente. Haviam aqueles crentes que estavam todos enganados, mas só havia um pequeno grupo, uma aristocracia espiritual, que de fato seria salva. Bom, Russell Champlin, ele afirma que a heresia do gnosticismo ela foi tão devastadora que 8 livros do Novo Testamento são dedicados para combatê-la. Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1, 2 e 3 de João e Judas. Tão grave que foi essa heresia que tentou destruir o povo de Deus. Ora, João, capítulo 1, verso 14, diz: aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, não me venha dizer que Cristo não veio em carne. Ele encarnou. Ele disse para Tomé: toca aqui, coloca a mão nas feridas dos meus punhos, coloque na ferida do meu lado, veja se não sou eu. Ele veio em carne, ele sentiu fome, ele compreendeu. Isaías 53 diz que este era um homem que padeceu. Cristo era um homem de dores. Sabia o que era ficar horas em pé. Sabia o que era a dor de perder alguém que se ama. Cristo experienciou a natureza humana. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se preocupa tanto conosco que desce e se coloca em nosso lugar. Cristo de fato é digno de aleluia. Bom, caminhando. Verso 2 diz assim: a vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Bom, aqui nós vemos, meus irmãos, sinais de um testemunho confiável. No domingo passado nós ouvimos um testemunho, no domingo à noite. Um homem que estava preso, venceu as drogas e repetiu inúmeras vezes, para minha alegria e para de todos nós, que antes de ser livre, ele já estava solto há muito tempo. Preso em carne, livre no espírito. Aquele homem tinha encontrado verdadeira liberdade em Cristo Jesus dentro de um presídio. Que maravilhoso. Em contrapartida, lembro de uma novela que acabou alguns anos atrás, onde a vilã, ela decide, depois de todo o seu caminho de maldade, presa, ela se converte ao Evangelho. Lindo, maravilhoso. E diz que agora ela vai se dedicar aos pobres. Mas em sua última cena, ela mata um homem e deixa claro que ela vai continuar sendo ou vivendo como um demônio. Isso, meus irmãos, não se enganem, é uma estratégia satânica de descredibilizar o trabalho que nós, o povo de Deus, tem justamente nesses centros de retenção para a pregação do Evangelho. Mas fica a pergunta:
Como saber que um testemunho é confiável? Ou por que o testemunho de João é confiável? Porque tem gente falando outra coisa. Por que o que João fala é que é a verdade? Por quê? Ora, ele fora testemunha de Cristo. Ele andou com Cristo Jesus. Se alguém tem capacidade de dizer sobre a pessoa de Cristo, é quem andou com Ele. Alguém que não me conhece não pode dizer quem eu sou. Vocês, meus irmãos, caminham comigo. Vocês têm muito mais para dizer sobre quem eu sou do que alguém que nunca me viu. Essa pessoa não pode dizer sobre quem eu sou. Mas o testemunho de João estava carregado pelo fato de que ele andava com Cristo. Ele testemunhou. De Cristo ele recebeu autoridade e poder para pregar. Ele viu a crucificação, viu também a ressurreição. Ele viu Cristo realizando milagres, explicando a palavra de Deus, subindo aos céus. Por que crer em outra pessoa, senão em João? Aqui inicia o que a Igreja Católica começa ou mantém até hoje como relação àquilo que entendemos de bispos, clérigos e também a compreensão de que o Papa é de fato a maior verdade. Porque quando isso acontece, começa a acontecer na Igreja Católica, tamanhas são a quantidade de heresias que já não sabe mais em quem se crer. E o que os pais da igreja dizem? Aprenda de mim, porque eu aprendi de João. Aprenda de mim, porque eu aprendi de Pedro. Não pegue um evangelho que aprendeu de um outro cara. Pegue conosco, que fomos aprendizes dos apóstolos. E aí eles começam, o que começa com um bom sentido, infelizmente se deturpa. Hoje nós sofremos e vemos grandes homens que deveriam pregar o evangelho caindo, justamente corrompendo ou deturpando o evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente também entende que o Senhor mantém aqueles que são fiéis. Aqui, o testemunho de João torna-se digno, a experiência é verdadeira, é verídica. Em Mateus capítulo 7, Cristo nos dá um alerta sobre os falsos profetas. Observem a árvore pelo fruto que ela dá. Observe o fruto de João. Cuidado, observe o fruto desses outros homens que estão pregando o evangelho, ou que dizem ser evangelho. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 8 ao 10, vamos lá rapidamente. Colossenses capítulo 2, verso 8 ao 10, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, devemos fugir daquilo que o homem diz sobre Deus e devemos nos ater àquilo que Deus diz sobre Deus, através de sua palavra. Nós entendemos que a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Ninguém teve um insight, ninguém surgiu com uma ideia incrível. O próprio Deus colocou no coração desses homens aquilo que eles tiveram de revelar a respeito do próprio Deus. E a pergunta é: qual é o princípio do testemunho de João? Porque João está falando tudo isso. E a gente vê no verso 3, ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ora, aqui João dá claros sinais do seu compromisso com a grande comissão. João deixa claro qual é o seu compromisso, porque ele diz o que ele diz. Abra comigo em Mateus, capítulo 28. Vamos ler sobre a grande comissão, aquilo que entendemos como grande comissão. Mateus, capítulo 28, verso 16 a 20, diz assim: Mateus, capítulo 28, verso 16 a 20.
Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus, então, em Cristo, comissiona a humanidade, os seus apóstolos, os seus servos, a pregar o Evangelho, a transmitir. Então, João está dizendo que aquilo que eu falo porque é verdade. Eu falo porque eu vi, porque eu tive o privilégio de ver. Mas eu passo para você, para que você tenha alegria, para que a sua comunhão seja comigo, porque a minha comunhão é com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É a forma de João inserir os seus ouvintes à família de Cristo, à família da fé. É promover salvação, é pregar e garantir salvação àquele que está condenado, àquele que tem condenação. João então prega para que aqueles que o ouvem possam então receber salvação, porque não havia. Caminhando, vem a pergunta: qual é o objetivo do apóstolo a proclamar sobre a vida eterna que estava com o Pai? Justamente para trazer comunhão, para inserir-nos na comunhão. Ora, a gente vê em Mateus capítulo 25, verso 34, que o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, diz que haverá um momento em que Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, tomai por posse aquilo que lhe é prometido. Haverá um momento em que seremos inseridos presencialmente à família de Deus. Hoje já somos família de Deus, estamos em espírito, unidos a Cristo, mas haverá um momento em que Ele nos chamará, em que entraremos nas bodas do Cordeiro e ali comungaremos com Ele. Eu não consigo explicar, meus irmãos, o que deve ser isso, de ter certeza que Cristo, para onde for, nos levará. Essa é a promessa dele. Eu não consigo explicar o que deve ser estar do lado de Cristo Jesus, aquele que padeceu por nós. Agora os nossos olhos contemplaram. Diante de toda a nossa experiência humana, houve um momento, os nossos olhos se fecharam, ou o Senhor Jesus voltou. Todavia, aquele que esperávamos, aquele que líamos, está à nossa frente. O que dizer sobre isso? Ele está aqui, na nossa frente. Agora a gente olha para Ele. E Ele nos chama para estar com Ele. Não precisava disso. Ele já tinha, como disse, toda a autoridade. Mas por amor Ele diz: eu estarei com vocês. Vocês serão a minha herança. Que poderoso é isso. Que precioso é esse Deus. Cristão, nós anunciamos o Evangelho com alegria, porque entendemos que ela é a solução para toda dor, para todo sofrimento, para toda angústia. Por que te abates, ó minha alma? Não preciso disso. Os problemas, é claro que eles doem, mas eles são de fato leves e momentâneos. Nós pregamos o Evangelho com alegria, porque entendemos que fomos salvos. Em nós não há nenhum objetivo de pregar dizendo somos melhores. Há o objetivo de dizer: havia um problema, mas Deus resolveu em Jesus Cristo. É por isso que pregamos. Bom, diante disso, o que nos resta é o verso 4, é sermos felizes. Olha o que João diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, para que a vossa alegria, depende da versão, ou para que a minha alegria, depende também da versão, seja completa. João escreve agora para que haja alegria.
Ele combate uma heresia ruim, porque promove dissensão, porque traz problemas, porque mata a alma. E agora ele diz, o motivo de eu estar fazendo tudo isso é para promover alegria. É para que haja agora tranquilidade. Ora, há uma canção que diz, que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Que segurança. Agora então, nós podemos estar alegres. Hebreus 10, verso 39 diz que nós cremos e somos salvos. Para nós os que cremos, somos salvos, nos mantemos firmes. Romanos 8, verso 1 diz que não há mais condenação para nós. Apocalipse 21 diz que o Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Na cruz do Rei, houve a consumação da redenção. Agora, só nos cabe alegrarmos. Só nos cabe alegrarmos-nos. Só resta alegria, meus irmãos. Essas dores são temporárias. Essas dores são temporárias. De vez em quando a gente machuca um dedo, se corta, dói, mas daqui a pouco sara. O Senhor Jesus sarará toda dor. Toda dor. É por isso que João prega. É por isso que João é odiado. É por isso que ele vai ser expulso de Éfeso para morrer numa ilha onde prega, onde escreve o livro de Apocalipse. É por isso que 11 dos 12 apóstolos são mortos de maneira brutal. Um é queimado vivo, outro é aquecido num caldeirão, outro é crucificado de cabeça para baixo, outro perde a cabeça, tem um que é cerrado da cabeça até as pernas, no meio, homens que foram destruídos, estraçalhados por pregar uma mensagem de alegria. Mas não temam, há alegria. De fato, há motivo para nos alegrarmos. Na cruz do Rei, houve resposta ao problema do pecado. Então estamos, de fato, verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Essa, então, é a primeira da nossa série de mensagem. Por favor, não me pergunte quantas serão, só tenha paciência comigo, porque eu creio que serão algumas. E assim a gente poderá absorver mais da palavra do nosso Senhor Deus. O grupo de louvor virá aqui à frente. Enquanto isso, vamos ao Pai em oração, agradecendo pela sua preciosa palavra. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus, por palavras de consolação. Obrigado, Senhor, pela redenção em Cristo Jesus. É certo, Pai, que há muitos lobos, há muitos cães que rodeiam o teu evangelho. Todavia não prevalecerão, porque entendemos que o Senhor sustenta a tua igreja. Portanto, Senhor, nós que somos o teu povo, clamamos a ti, continua a operar em nossas vidas. Enche-nos, Senhor, de verdadeira alegria. Aqueles, Senhor, que são teu povo, mas que não têm prazer na tua leitura, conceda-os, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra diz que aquilo que pedimos em Cristo será concedido. Portanto, nós pedimos em nome de Jesus, dá-nos prazer pela palavra de Deus, dá-nos prazer, Senhor, para conhecer a tua lei. Edifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, cada vez mais alegria. Mantém-nos, Senhor, firme em Cristo Jesus. É o que te pedimos, em nome dele, por ele e para ele. Amém.